Este perdedor nunca viu a luz do sol, mas, quando de repente é lançado em um mundo medieval com poderes de invocação, ele recebe uma segunda chance de finalmente sair de casa e tocar a grama. Essa história começa quando o jogo favorito do nosso protagonista encerra todos os seus servidores. Com o jogo fora do ar, o protagonista percebe que vai ter que tocar a grama se não encontrar logo outro jogo que leve 10 anos para zerar. Então, ele começa a procurar na internet um jogo hardcore e acaba encontrando um que afirma não ter final. Com o interesse já no auge, ele sente que está diante de um verdadeiro desafio. Assim, escolhe a dificuldade mais alta, o modo inferno, e também a classe mais difícil, invocador. Porém, no exato momento em que aperta jogar, o computador literalmente o absorve para dentro do mundo do jogo, reencarnando-o como um recém-nascido. Seu pai fica feliz ao saber que teve um filho e lhe dá o nome de Allen. Allen recebe muito amor de ambos os pais, então se sente grato, mesmo tendo nascido em uma família pobre de fazendeiros. Ao longo dos meses seguintes, ele aprende que está em uma vila rural, onde a maioria das pessoas cultiva a terra e paga impostos ao senhor feudal. O pai de Allen, Raden, é um agricultor, e sua mãe, Terésia, é dona de casa. Como ambos estão na casa dos 20 anos, Allen acredita que logo terá irmãos mais novos e mal pode esperar para fazer parte de uma família maior. Certa noite, lembrando dos clichês básicos de Isekai, Allen usa o comando abrir janela de status. Funciona, mas em vez de surgir um menu holográfico do sistema, aparece um grimório, fazendo Allen entrar em pânico. Ele rapidamente usa o comando fechar janela de status, antes que seus pais entrem no quarto e finge estar dormindo. Depois de se certificar de que está tudo seguro, ele invoca o Grimório novamente e começa a folhear suas páginas. A primeira página mostra os atributos de Allen, e como esperado, todos estão no nível mais baixo. A página seguinte detalha a habilidade de invocação de Allen. Ao ler, ele descobre que já é capaz de invocar insetos e bestas de rank H. De repente, o livro começa a brilhar e vira sozinho para uma nova página. É uma mensagem de Elmia, a criadora daquele mundo, explicando que a classe de invocador ainda está em fase de testes beta e pedindo desculpas caso Ellen enfrente dificuldades por causa da classe escolhida. Allen não liga para a mensagem e prossegue tentando invocar um inseto. Porém, não importa quantas vezes ele tente a encantação, a magia de invocação simplesmente não funciona. Pensando em uma solução, Allen percebe que talvez precise criar a criatura primeiro. Então ele cria uma carta de inseto rank H. Mas quando está prestes a invocar a besta, nota que sua mãe, Terésia, está se aproximando. Assim, ele finge dormir novamente, mas acaba realmente pegando no sono. Na manhã seguinte, bem cedo, Hayden sai para cortar lenha enquanto Terésia começa a lavar as roupas. Com ambos ocupados do lado de fora, Allen aproveita a oportunidade e usa o feitiço de invocação de inseto, fazendo seu quarto se encher de esferas luminosas de espíritos. Felizmente para Allen, sua mãe não percebe nada, então ele continua rapidamente. Quando as esferas espirituais se condensam novamente, elas se manifestam na forma de um gafanhoto do tamanho de um gato. Ao ver a expressão furiosa da criatura, Allen se pergunta se ela sequer obedecerá às suas ordens. Mesmo assim, decide tentar, e com sua voz fraca de bebê, ordena que o inseto voe até suas mãos. No entanto, o inseto vira para o outro lado, fazendo Allen se perguntar se ele é burro ou algo do tipo. Ele suspeita que o motivo de o gafanhoto não obedecer seja o fato de ainda não ter cumprido as condições necessárias. Então, ele confere o grimório e olha a janela de status do gafanhoto. Escolhe o nome Dena para o inseto verde e analisa seus atributos. Ao descobrir que esse pequeno inseto concede Plasmo 1 de resistência e agilidade, Allen deixa escapar um incrível por impulso, o que faz sua mãe entrar no quarto. Ao ver o inseto feio, Teresia sente nojo e o esmaga instintivamente. Apesar desse acidente, Allen continua testando sua habilidade de invocação sempre que pode, e certo dia, decide invocar uma besta. Um rato branco aparece, e como esperado de uma besta rank H, ele também é burro como uma porta, assim como Dena. Mesmo assim, Allen o chama de Mouse e examina seus atributos, descobrindo que ele possui uma habilidade chamada Scurry. Allen consegue ativar essa habilidade, fazendo Mouse correr rapidamente ao seu redor. Isso o faz pensar no tipo de monstros fortes que ele poderá invocar e controlar no futuro. Por enquanto, ele só consegue criar um total de 10 cartas de invocação. Então, cria 10 cartas de rato e, como resultado, seus atributos de ataque recebem um bônus graças ao efeito de Mouse. Com esse aumento, ele já consegue cortar lenha facilmente, mesmo tendo apenas 1 ano de idade. Ainda assim, Allen sente que não é suficiente. Isso o leva a pensar em como o jogo teria sido muito mais fácil se tivesse escolhido outra dificuldade, fazendo-o se arrepender de ter selecionado o modo inferno. Rodan volta para casa coberto de sangue, o que faz Terésia se preocupar, achando que ele se machucou. Porém, Rodan diz que está bem, explicando que foi caçar um javali antes.
Rodan pergunta a Allen se ele gostaria de ver o javali que caçaram. Allen concorda animado, e Haden o carrega até o local onde a besta está sendo esquartejada. No caminho, eles veem um bando de pássaros chamados alba herons, que são do tamanho de dinossauros. Por isso, Erden se refere a eles como monstros. Rodan conta a Allen uma curiosidade, dizendo que o nome dele foi inspirado nessas aves, esperando que ele também viva livremente e possa voar por onde quiser nesse mundo. Allen acaba adormecendo nos braços de Rodan enquanto eles caminham. Quando finalmente chegam ao local, Rodan o acorda e mostra o grande javali. Ao tocá-lo, a primeira coisa que Allen pensa é no quão poderoso aquele monstro é, duvidando que algum dia consiga derrotar uma criatura daquele nível. Uma de suas vizinhas, Gerta, se aproxima de Haden e o exalta como a estrela do dia. Os outros aldeões presentes também elogiam Haden, pois uma vitória daquele nível não é algo que qualquer um consegue alcançar. Assim, todos reconhecem o quão bem ele se saiu. Gerta então percebe Alan e comenta sobre seu cabelo e olhos negros. Allen responde ao cumprimento e Gerta fica chocado ao perceber que ele já consegue falar com apenas 1 ano de idade. Ele comenta que Allen está crescendo muito melhor do que Creda, sua filha, que tem praticamente a mesma idade. Allen pergunta sobre o grande javali e o quão forte ele é. Gerta explica que o grande javali é um monstro de rank C, algo que uma pessoa não consegue derrotar sozinha, sendo necessários cerca de 20 homens para abatê-lo. Isso dá a Alan uma boa base para se avaliar e pensar em como pode se tornar mais forte. 10 meses passam rapidamente, e Alan agora tem 1 ano e 10 meses. Ele continua treinando suas habilidades e percebe que já consegue invocar monstros de rank G. Além disso, agora também consegue fundir monstros de rank H e G. Ele possui cartas de monstros de rank H e G. Então confere suas cartas e tenta usar seu novo poder, mas recebe uma notificação informando que está com MP baixo. Ele supõe que o problema seja fome e vai comer. Devora um prato enorme de comida, deixando seus pais visivelmente preocupados, mas volta imediatamente para o quarto para testar seus poderes novamente. Ao tentar fundir as cartas outra vez, não funciona. Novamente, MP baixo. Ele pensa em criar outra carta, mas o aviso se repete. No fim, acaba desistindo por enquanto. 3 anos se passam, e Alan agora tem 3 anos de idade. Ele já acumulou força e MP suficientes e finalmente consegue fundir 2 cartas. Ele funde uma carta de rank G com uma de rank H e obtém uma carta GH. Em seguida, invoca um mascote a partir dela. Ele consegue invocar um pássaro de rank G com sucesso e fica animado. O pássaro, que ele chama de Shep, possui nível 2 em agilidade e força, além da habilidade de imitar vozes, o que faz Allen acreditar que poderá usá-lo de forma eficaz contra inimigos em combate. Allen sai para fora com seus novos mascotes. O primeiro é Hop, um pequeno pássaro que apenas pula. Ele pede para Hop pular, pensando em usar esse movimento para distrair seus oponentes. O segundo é Molly, um mascote com a habilidade de cavar. Ele pede para Molly cavar, e o mascote abre um buraco, que Allen imagina usar como armadilha contra inimigos. Enquanto planeja sua vida imaginária, ele acaba caindo no buraco que Molly cavou. Isso o traz de volta à realidade. Ele ainda é apenas uma criança, e nem sequer consegue lutar contra alguém. São 3 da tarde, e isso só aumenta suas preocupações. Ele ouve uma voz que o deixa apreensivo e sabe exatamente quem é. A voz pertence a Creda, filha de Gerta, que veio brincar com ele como de costume. Eles brincam de jogos de luta todos os dias, então pegam suas espadas de madeira para duelar. Creda é muito mais rápida do que ele imagina e possui uma força enorme, dominando completamente o protagonista reencarnado. Depois de acertá-lo repetidas vezes, sem que ele consiga se defender, Allen cai no chão derrotado e perde a disputa. Seus pais chegam e o ventre de Teresia já está tão grande quanto ele havia previsto, o que significa que um irmão está a caminho. Teresia e Heden pedem para Creda voltar para casa, e eles também retornam. Durante o jantar, Allen sugere ao pai que gostaria de acompanhá-lo à fazenda para ajudar na colheita, já que sua mãe está grávida e não poderá ajudar. Rodan recusa a oferta, e Teresia também insiste que ainda é forte o suficiente para continuar. Eles agradecem a ajuda de Allen nas tarefas domésticas, mas reforçam que ele ainda é uma criança, e um garoto de 3 anos não deveria trabalhar na fazenda. Para Allen, ele já possui a força de um adulto e poderia aliviar o fardo dos pais. Ainda assim, ele entende que nenhum pai gostaria de submeter seu filho a algo assim. Teresia diz para ele continuar brincando com Creda. Eles comentam sobre os jogos de luta entre as crianças e como ambos são habilidosos. Rodan menciona que, com as habilidades que já demonstram, mal pode esperar para ver os resultados na cerimônia de avaliação. Allen não sabe do que se trata, então Rodan explica que, ao completarem 5 anos, haverá uma cerimônia onde descobrirão quais habilidades possuem. Se receberem boas habilidades, poderão se libertar da servidão. Haden também comenta que tem visto Allen jogando pedras na árvore do lado de fora e pergunta o motivo. Allen mente, dizendo que é porque disseram a ele que existem monstros lá fora, então ele quer jogar pedras para proteger sua mãe.
Na verdade, ele tem jogado pedras para verificar se possui outras habilidades além da invocação. No dia seguinte, ele pratica suas invocações e percebe que chegou a um ponto em que consegue invocar o dia inteiro sem se cansar. Ele também observa sua tia Danka, mas se distrai quando Creda aparece. Eles vão para o duelo de sempre, e como sempre, Allen perde e cai no chão. Rodan chega, e Teresia vai recebê-lo. Infelizmente, Dena pula sobre ela, fazendo-a cair de susto. Ela se recupera do choque, mas de repente sente fortes dores na barriga. Sua bolsa estoura, e o bebê está prestes a nascer. Rodan manda Creda chamar sua mãe, Matilda, enquanto ele leva Teresia para a cama. Tentando ajudar à sua maneira, Allen ferve água. Ele vai avisar que a água está quente e, por coincidência, Matilda chega ao mesmo tempo. Ela manda os homens saírem do quarto e ajuda Teresia no parto. Os homens quase adormecem do lado de fora da casa quando Teresia finalmente dá à luz, chamando-os de volta cheios de empolgação. Allen agora tem um irmão, e Rodan dá ao bebê o nome de Mesh, o que faz Teresia questionar se esse não é também o nome de um monstro. Hayden responde com um sorriso, mostrando que ela está certa. Ao ver a empolgação no rosto de todos, Allen começa a se perguntar por que foi reencarnado, deixando de lado o fato de que era apenas um viciado em jogos que queria subir de nível em um novo jogo. Em sua vida anterior, ele não passava de um viciado em trabalho, solitário e vivendo de forma miserável. Não havia nada daquela vida que valesse a pena sentir falta. E sendo sincero, ele ama a ideia de sua nova família. Por enquanto, tudo o que deseja é libertar sua família da servidão. Teresia o chama para cumprimentar o bebê. Ele se aproxima para ver a criança, que imediatamente começa a chorar. Allen fica apavorado com isso, e todos brincam dizendo que bebês são assim mesmo. Allen está sem dúvida aproveitando sua nova vida. Agora resta cruzar os dedos e acompanhar seu crescimento. O tempo passa e agora Allen está com 5 anos. Ele pergunta a seu pai como funciona a cerimônia de avaliação. Seu pai explica que é um evento especial do qual todos, desde servos até nobres, são obrigados a participar quando completam 5 anos. Se um servo tiver talento, pode sair da servidão, mas isso não é fácil, pois há muitos rivais. Desde que eles colonizaram as terras, muitos bebês começaram a nascer, e por isso muitas crianças estão prestes a completar 5 anos. Crena chama Allen para que possam ir juntos para a avaliação. Ao chegarem à cidade da avaliação, as crianças ficam impressionadas com a quantidade de casas. Crena comenta que quer ser uma espadachim para poder se juntar aos cavaleiros. Na frente do local da avaliação, uma grande multidão se reúne. Allen percebe que as outras crianças que já estão lá estão bem melhor vestidas do que ele. As portas se abrem, e 3 pessoas encapuzadas aparecem pedindo para que Elmea, o deus da criação, abençoe a todos, para que as crianças consigam boas linhagens. Eles comentam que uma vez, uma criança que era servo se tornou um herói, e todos ficam chocados com essa informação. Uma das pessoas encapuzadas explica que Clasis, a santa, era uma plebeia, e que Dverg, o senhor das espadas, era um servo. Allen se lembra de que, no jogo, classes como herói e senhor das espadas deveriam começar de uma classe social baixa, e que, aparentemente, as configurações do jogo ainda se aplicam naquele mundo. Assim, ele entende por que todos precisam fazer a cerimônia. Eles começam a entrar. Dentro da igreja, param em frente às estátuas dos deuses adorados naquele mundo. Ao ver a estátua do meio, Allen percebe que é Elmea, o deus da criação. Quando ele recebeu uma carta dos desenvolvedores, esse nome estava nela. A avaliação tem início com o filho do chefe da aldeia. Pelo menos. Ele é ordenado a colocar a mão na bola de cristal, e qualquer talento que tiver aparecerá inscrito na placa de metal atrás dele. O garoto avança até a bola de cristal, enquanto seu pai está eufórico pelo resultado. Ele põe a mão na bola e surge que ele tem talento para ser comerciante. O pai fica feliz, pois é uma ótima notícia. Allen percebe que ter um talento é motivo de comemoração. Allen invoca seu grimório, que ninguém pode ver, pois o jeito que os status aparecem no grimório e na pedra são diferentes. O próximo garoto encosta na bola de cristal, mas nada acontece, e ele corre chorando para seu pai. O seguinte dá 2 tapas no próprio rosto para se motivar, e novamente, a bola de cristal brilha, revelando que ele tem talento como usuário de machado. A avaliação continua até que restem apenas Crena e Allen. Crena é chamada e sai correndo em direção ao cristal. Ela põe a mão e o cristal brilha intensamente. Seu pai fica preocupado e pergunta ao reverendo o que aquilo significa. O reverendo diz que é um milagre, pois ela recebeu o talento de Senhor das Espadas. Todos ficam surpresos, já que ela vem de uma pequena vila. Seu pai fica radiante, e Allen pensa que essa é a única forma de justificar aquela força absurda dela. Logo chega a vez do nosso protagonista. Ele caminha até a bola de cristal, pensando que agora todos vão saber que ele é um invocador. Ele coloca a mão na bola e ela brilha bem fraco, mas de repente, o brilho some. Allen se pergunta por que desapareceu e de repente, a bola brilha intensamente, cegando a todos e jogando o protagonista no chão. Seu pai corre até ele e pergunta se está tudo bem. Allen responde que não foi nada, pois Crena já o fez passar por coisas piores.
Ele pergunta ao reverendo qual é seu talento e a resposta é que ele não tem nenhum talento. Allen corre até a pedra e percebe que há uma falha de texto no talento dele. Ele chama os desenvolvedores de inúteis, pois não conseguem nem desbugar o próprio jogo, e que por causa disso, todos vão achar que ele é alguém sem talento. Seu pai o abraça para reconfortá-lo e diz que é melhor irem para casa, pois sua mãe o aguarda. Ao voltarem, a mãe de Allen o abraça. Mais tarde, dentro de casa, seu pai diz que talento não é algo importante e que Allen sempre será o orgulho dele. Seu irmão também o consola. Allen pensa que, apesar de serem uma família pobre, ele se sente muito feliz por ter nascido naquela família. Quando está deitado, ele invoca seu livro e adiciona suas cartas nele. Ao lembrar que todos os seus status estão no rank I, percebe que é o único ali que está jogando no nível super difícil. Todos na cerimônia tinham 5 anos de idade, então deveriam estar no mesmo nível, já que o sistema de classificação provavelmente reflete a quantidade de crescimento. Assim, a única razão de todos os atributos dele estarem no rank I é o fato de ele ter escolhido o nível Inferno, onde o progresso é apenas 1/100º do normal. Uma pessoa comum estaria arrancando os cabelos, mas para ele, isso está tudo bem, pois ele vai colocar esse jogo fraco no lugar dele. Ainda assim, fica um pouco para baixo ao lembrar da falha no texto de sua habilidade e volta a reclamar dos desenvolvedores. No dia seguinte, Allen e sua mãe estão caminhando e ele pergunta o que há de errado com seu pai. Sua mãe diz que ele está assim desde o dia anterior, quando chegou em casa à noite. Vemos então um flashback da noite anterior, quando eles foram até a casa de Krena para comemorar o fato de ela ter se tornado uma Senhora da Espada. Krena pergunta a Allen se ele sabia que uma Senhora da Espada é ainda melhor do que uma espadachim, e ele responde que não, apesar de saber a verdade, mas precisa se fazer de bobo. A mãe de Krena comenta que o chefe da vila passou lá mais cedo e deixou de presente para eles um licor comemorativo. Ela entrega a bebida ao marido para abrir. Rodan o parabeniza com uma expressão fechada e Gerda diz que os hóspedes devem beber primeiro. Allen chega a pensar que seu pai está com ciúmes de Krena por ela ser uma senhora da espada, mas sabe que ele não é tão mesquinho assim. Rodan tenta encher o copo de Gerda, mas ele recusa, dizendo que não vai beber nada enquanto ele estiver com aquela expressão azeda no rosto. Os dois começam a brigar, e Rodan afirma que Krena tem um talento incrível e que isso é motivo de comemoração. Gerda, irritado, pergunta qual é o motivo de Rodan querer cortar laços com a família dele, deixando todos chocados com essa revelação. Rodan diz que o talento de Krena é extraordinário e que ela tem chances de ingressar na cavalaria e servir o país. Se isso acontecer, ela pode se tornar uma nobre, e por esse motivo não deveria ficar socializando com servos. Allen percebe que ele está dizendo isso para evitar que a família de Gerda precise pedir ajuda, mas a briga continua. Allen pede para que Krena interrompa a discussão. Ela pega sua espada, mas antes que possa agir, as mães acabam com a briga, batendo nos dois e fazendo-os ficar quietos. Allen pergunta se eles sempre brigam assim. E Metilda confirma, explicando que, depois que viraram pais, amadureceram um pouco, mas antes eram muito explosivos e trocavam socos o tempo todo. Sua mãe explica que os 4 são amigos de infância, cresceram na mesma aldeia e que 10 anos atrás surgiu um boato sobre uma nova aldeia. Eles decidiram se mudar para lá e trabalharam duro para construir as próprias casas. Ela comenta que as casas têm o mesmo desenho por causa disso, pois acharam mais fácil construí-las ao mesmo tempo, já que não tinham mão de obra nem suprimentos infinitos. Gerda colocou as vigas de suporte, Rodan fez as paredes e o chão e Gerda cuidou dos telhados. Eles enchem os copos com o licor, e Rodin comenta que não bebe desde o seu casamento, o mesmo valendo para seu amigo. Eles bebem, e no dia seguinte, um dos moradores da vila avisa Gerda que a Ordem dos Cavaleiros está indo até lá para ver Krena em sua casa. Krena e Allen treinam esgrima, e depois vão até a cidade para ver a Ordem dos Cavaleiros. As pessoas comentam que uma Senhora da Espada é apenas uma criança. O garoto do machado pergunta o que Allen está fazendo ali, já que ele não tem talento nenhum. Krena se intromete, dizendo que Allen é mais forte do que ele. Nesse momento, os cavaleiros chegam e todos abrem caminho. O capitão dos cavaleiros, chamado Zenoff, é um mestre espadachim. Ele conversa com o chefe da vila, que chama Gerda e Krena. Eles se aproximam do cavaleiro e o capitão pergunta se ela é a mestre espadachim. Krena então se apresenta. Por sua vez, Allen pensa que seria triste se levassem Krena da aldeia agora que ela é uma mestra espadachim. No entanto, de repente, o pai se altera e explica a Zenoff que sua filha nunca empunhou uma espada de verdade e que ela mal tem 5 anos. Portanto, o que ele está propondo é uma loucura. Ainda assim, Zenoff responde que, se ela é uma mestra espadachim, tudo ficará bem e que eles devem realizar o teste. Caso contrário, será considerado que enganaram os cavaleiros e o chefe da aldeia, e manipular o ritual de avaliação é um pecado punido com a morte. Allen sente que a situação está ficando estranha, enquanto Zenoff ordena ao vice-capitão que se prepare, pois precisam verificar se a garota realmente possui esse dom, e para isso, deverão realizar um duelo de espadas.
Todos na aldeia ficam surpresos, enquanto Gerda pede ao capitão que reconsidere. No entanto, Zenoff deixa claro que, se Crena não lutar, eles executarão os dois. Nesse momento, um cavaleiro se posiciona ao lado, e Crena, ao ver a espada, pergunta se pode pegá-la. Ele confirma, e Crena, animada, avisa ao pai que vai lutar, fazendo com que ele quase tenha um ataque do coração. Em seguida, há uma mudança de cena, e Crena se encontra diante do vice-capitão dos cavaleiros, que se apresenta como Leibrand. O combate começa, e Crena, sem perder tempo, avança contra Leibrand, surpreendendo a todos ao mostrar que a pequena consegue manejar uma espada daquele tamanho. O problema é que quando Leibrand fica sério, com um chute, ele a lança contra a parede. Gerda tenta intervir, mas os cavaleiros o impedem, assim como fazem com Allen e com o pai dela. Ele fica frustrado, pois embora Crena possua um grande dom, não consegue competir com a experiência real do vice-capitão. No entanto, Crena se levanta novamente e começa a liberar uma aura de dentro de si. O vice-capitão fica nervoso, e Crena avança rapidamente contra ele, que agora não consegue fazer nada além de se defender. Ele percebe que Crena possui uma habilidade extra, e então a pequena, com um golpe de espada, quebra a arma dele. Zenoff encerra o combate, enquanto Crena, muito sorridente, agradece ao vice-capitão pela luta, comentando que ele é bem forte para um velho, embora na verdade o pobre tenha apenas 24 anos, sendo até mais novo do que eu. Por sua vez, Gerda se surpreende ao perceber que sua filha é uma verdadeira mestra espadachim, e começa a dar tapinhas na cabeça dos cavaleiros. Ao pegar a filha no colo, Crena começa a rir. Nesse momento, Zenoff se aproxima e diz que reconhece o poder de Crena. Ele se desculpa por sua descortesia, embora Gerda continue demonstrando irritação. Ainda assim, Zenoff menciona que agora é hora de falar sobre o futuro da filha dele e informa que, se quiser, seus amigos podem acompanhá-lo. Já na casa do chefe da aldeia, Allen percebe que Gerda ainda está furioso, o que é bastante compreensível. Porém, ele se pergunta o que diabos o garoto do machado está fazendo ali. Seus pensamentos são interrompidos por Zenoff, que se apresenta novamente e avisa que está ali por ordem do senhor daquelas terras, que desejava verificar se o ritual não havia sido manipulado. Ele comenta com o chefe da aldeia que, normalmente, o vilarejo leva o nome do chefe, mas como naquele lugar nasceu uma mestra espadachim, o senhor daquelas terras agora deseja que a aldeia se chame Crena. O chefe da aldeia aceita sem nenhuma reclamação. Zenoff então revela que, há 3 anos, nasceu um mestre espadachim na família de um conde. Allen acha isso curioso e, enquanto rouba algumas frutas, pensa que mestres espadachins só podem nascer entre servos, plebeus. Zenoff continua contando que esse mestre entrou a serviço da família real, mas seu desempenho não foi satisfatório, e ao repetirem o ritual, descobriram que ele era apenas um espadachim comum. Por causa disso, descobriram que vários nobres haviam adulterado os resultados dos dons. Assim, a realeza começou a desconfiar dos resultados do ritual. Por esse motivo, Zenoff se desculpa novamente com Gerda por ter colocado sua filha à prova. Gerda aceita as desculpas, enquanto Zenoff revela que Crena entrará na academia quando completar 12 anos, para depois servir a família real. Nesse momento, o garoto do machado pergunta se pode se tornar cavaleiro caso vá para a academia, fazendo com que seu pai quase tenha um ataque do coração. Ele se apressa em se desculpar com Zenoff. Nesse momento, Zenoff repara no cabelo e nos olhos negros de Allen. Rodin comenta que aquele é seu filho, enquanto Gerda apresenta seu amigo Rodin. Surpreso, Zenoff se levanta perguntando se ele é o caçador de javalis. Ele se desculpa pela imprudência, dizendo que quase não cumprimentou adequadamente o herói daquela aldeia. Rodin pergunta por que ele o chama assim, e Zenoff revela que o senhor daquelas terras fica encantado em receber, a cada inverno, a carne do javali gigante que a aldeia envia. Ele sabe que Rodin corre grandes riscos ao caçá-los, por isso o parabeniza por seu excelente trabalho e espera que ele receba os elogios de seu estimado senhor. Rodin aceita, aperta sua mão e mais tarde se despede dos amigos. Ao caminhar de volta para casa, comenta que se um servo como ele pode conquistar o reconhecimento dos outros, então, mesmo que a vida seja muito dura, devem continuar vivendo de cabeça erguida e com dignidade. Allen compreende isso. Afinal, sua dificuldade está no modo inferno. Antes de voltar para casa, ele revela ao pai que tem um presente para a mãe e para Machu. Pergunta se talvez não devesse ter feito isso, mas então seu pai começa a rir e revela que ele também fez o mesmo. Allen finalmente consegue aumentar o nível da sua habilidade de invocação. Ele abre suas estatísticas e vê que conseguiu a habilidade de aprimorar, o que significa que agora pode fazer convocações de níveis maiores e também desbloqueou criaturas de rank F. Ele se pergunta se ainda precisa fundir as cartas para conseguir novas, assim como fez com Chep. Também se pergunta qual será o próximo tipo de sua invocação e começa a delirar, achando que irá conseguir invocar um dragão. Sua quantidade de slots para armazenar cartas também aumentou de 20 para 30. Ele pensa que já se passaram 2 anos desde que aumentou sua habilidade de invocação e está ansioso para que a noite chegue e possa experimentar sua nova habilidade.
À noite, em casa, ele se oferece para lavar a louça, pois se acabar as tarefas rápido, poderá experimentar sua habilidade escondido. O irmão dele pergunta se vai ganhar um irmão, e o pai responde que pode ser tanto um irmão quanto uma irmã, já que não dá para saber ainda. Terésia acha que será uma menina, e Rodin diz que vai começar a pensar em um nome, mas sua esposa o interrompe, lembrando que ele disse que ela poderia escolher o nome das meninas. Ele se desculpa e pergunta se ela tem algo em mente. Nesse momento, o MP de Allen volta ao máximo e seu livro aparece. Quando o abre, Allen, sem querer, lê o nome Elmeia em voz alta, e seus pais o repreendem, pois não se pode falar o nome do Senhor em vão. Ele se desculpa e tenta trocar de assunto, dizendo que sua velha cicatriz aumentou. Rodin diz que isso aconteceu porque ele passou no julgamento dos deuses durante a caça ao javali. Allen pergunta o que é esse julgamento, e seu pai explica que é um momento especial que acontece às vezes durante a caça, causando uma explosão repentina de energia que elimina todas as feridas e a exaustão. Allen pensa que deve ser assim que eles descrevem o aumento de nível naquele mundo, e que seu pai é um caçador de javali experiente. Ele não consegue ver as estatísticas do pai, mas aposta que ele deve ter um nível bem alto. Allen sabe que, mesmo com sua habilidade de invocação subindo de nível, ele ainda continua no nível 1, pois nunca ganha XP. Para isso teria que derrotar alguns monstros, mas servos não têm permissão para sair da aldeia, exceto para caçar. Ele pede ao pai para ir caçar com ele, mas Rodin nega, dizendo que é muito perigoso e pode custar vidas. Allen aceita e vai embora. Mais tarde, já deitado em sua cama, pensa sobre a mensagem que recebeu mais cedo, pois acha que sabe do que se trata. Ele havia enviado várias mensagens tóxicas para os administradores e, ao verificar, percebe que estava certo. Eles consertaram o texto problemático e também suas estatísticas. Ele acreditava que todas estavam em rank, e por causa do aumento lento do modo inferno, mas, ao ver suas estatísticas reais, fica chocado. Ele tem rank S em MP e inteligência, além de ter a mesma quantidade de classificações que Krena. Ele fica feliz por ter sido recompensado por seu esforço. Allen abre o livro de habilidades e começa a aprimorar Denka, vendo que as estatísticas da criatura foram aumentadas, especificamente aquelas que concedem buffs. No entanto, os buffs que são dados a ele não sofrem alteração nenhuma. Ele decide ver as melhorias e invoca Denka. Só pela aparência, já pode dizer que o poder dele está maior. E isso é a prova de que a função dos invocadores é mais do que apenas trazer monstros à tona. Ele fica feliz com isso, mas sua mãe entra no quarto e dá de cara com Denka. Ela entra em pânico e pisa nele. No dia seguinte, seu pai está saindo para caçar, e Teresia se despede dele. Allen, distraído, se aproxima, pensando que, depois de passar por um ciclo de invocação, aprendeu que as melhorias em um cartão não desaparecem. Isso significa que, enquanto tiver MP de sobra, deve aprimorar todas as cartas de seu inventário. Sua mãe o chama para se despedir do pai. Ele se despede e deseja um bom dia. Enquanto estende as roupas, pensa que todos os dias tem testado diversas combinações, mas ainda não conseguiu desbloquear nenhum novo tipo. O único teste que ainda não fez foi o inseto F com o pássaro F. Ele tenta e finalmente tem sucesso, desbloqueando um novo cartão de grama rank F. Ele fica um pouco decepcionado com o rank, mas, ao ver os buffs, fica feliz, pois veio com buff para MP, o que é muito bom para ele. Graças a esse buff, conseguirá fazer muito mais coisas ao longo do dia. No ritmo atual, levaria décadas para alcançar o próximo nível, mas essa carta pode reduzir alguns anos. Ele decide ver do que a carta é capaz e a invoca. Uma maçã aparece, e ele dá o nome de Apo, dizendo que claramente ele não foi feito para lutar. Na carta de invocação, diz que sua habilidade é Aroma. Allen pede para que ele use sua habilidade. Apo então entra na terra, e uma muda cresce. Allen sente o cheiro de óleo essencial, e pensa que o quintal chato agora está mais perto de se tornar um paraíso botânico, mas volta à realidade, lembrando que não é um jardineiro. Sua mãe se aproxima com seu irmão, chamando-o para almoçar. Ele pede para Apo voltar, mas nada acontece. Sua mãe pergunta o que é aquela muda, e Allen disfarça, dizendo que não sabe, enquanto se pergunta qual é o problema de Apo. Depois ele vai treinar esgrima com Krena, e novamente é derrotado, porém Krena o elogia, dizendo que ele ficou mais forte. Allen pensa que sua habilidade de maestria com espada alcançou o nível 3, e que, além disso, a expansão do inventário deu mais espaço para aumentar resistência e ataque. Ele se pergunta se o aroma de Apo tem algum efeito em batalha. Mais tarde, vemos Allen arremessando pedras em uma árvore. Em seus pensamentos, ele já arremessou mais de 20.000 vezes, mas não há nenhum sinal de que sua habilidade vai evoluir. Seu irmão, Mesh, pergunta quando vão embora, porque aquilo está muito chato. Desde que sua mãe engravidou, Allen ficou responsável por cuidar de Mesh e ajudar a mãe nas tarefas.
Ele pensa que é melhor focar em aumentar seu nível de invocação, pois tentar aumentar o nível da habilidade de arremesso não vale a pena. Mesmo assim, continua arremessando, acreditando que o próximo arremesso pode fazê-lo subir de nível. Nesse momento, seu irmão pergunta: o que são aquelas árvores? Allen explica que fez alguns testes e descobriu algumas coisas, principalmente sobre a habilidade de Apple. O aroma que ele produz pode reduzir o tempo de recuperação de MP, o que é bem útil, pois permite realizar ainda mais atividades físicas. À noite, Allen comenta com sua mãe que seu pai está atrasado, e Teresia se pergunta o porquê do atraso, já que Rodan havia dito que trabalharia por perto. Nesse momento, Gerda grita para Rodan se manter firme, enquanto vários homens carregam Rodan em uma tábua de madeira. Teresia e Allen correm até ele, enquanto Gerda o avisa de que está em casa com sua família. Ele explica que Rodan foi atingido feio no estômago. Gerda diz que só conseguiram mantê-lo vivo graças a uma erva curativa chamada Flor Mullerzee. Teresia fica chocada, pois é algo muito valioso, mas o homem explica que a ganhou dos cavaleiros como pedido de desculpas pelo ocorrido com Crena, e que sem essa flor, eles estariam ferrados. Um dos ajudantes diz que a culpa foi de um plebeu estúpido. Eles se revoltam e querem fazer o plebeu pagar, mas mexe a corda, vai até a sala e começa a chorar. Allen o leva para dentro, e os ajudantes vão embora. Allen pergunta a Gerda o que realmente aconteceu, e ele explica que, há alguns dias, recebeu uma convocação do chefe da vila. Ele queria que deixassem os plebeus participarem da caçada, pois a carne de javali é valiosa para eles. Embora a maior parte seja dada ao barão, as sobras são divididas entre os caçadores. Apesar disso, nenhum plebeu jamais havia se oferecido para uma caçada, pois é muito perigoso e todos os anos há vítimas. Mas os servos ganham a vida assim, então não há o que fazer. Allen pergunta por que os plebeus decidiram participar dessa vez. Gerda explica que foi porque ouviram que havia um herói entre eles. Ele lembra que o capitão dos cavaleiros, Zenoff, chamou Rodan de lenda na frente de todos, e por esse motivo, os plebeus acharam que estariam seguros para se juntar à caça. Nem ele, nem Rodan se sentiram confortáveis com amadores acompanhando-os, mas, como foi um pedido direto do chefe da vila, não puderam recusar. Para piorar a situação, um dia antes da caça, havia gente que não queria praticar com seriedade. Quando chegou o dia da caçada, deram aos plebeus a parte mais fácil, chamar a atenção do javali. Porém, na hora decisiva, aqueles que não quiseram treinar saíram correndo, quebrando a formação, e um deles caiu ao tentar fugir do javali. Rodan tentou defender o plebeu e foi atingido em cheio. Antes de ir embora, Gerda pede a Teresia e a Allen que se mantenham fortes por Rodan, já que ele ainda levará um tempo para se recuperar. Allen fica com a sensação de que foi inútil, pois nem sequer tentou ajudar. Ele decide passar a noite inteira ao lado de Teresia, cuidando de Rodan o tempo todo. De madrugada, Rodan acorda de repente, bastante agitado, e Teresia o abraça imediatamente, aliviada ao vê-lo consciente. Mesh também corre para abraçar o pai, enquanto Allen apenas observa, perguntando-se o que tem feito da própria vida. Ele esteve completamente focado em ficar mais forte, mas de nada adianta ter poder sem um propósito. Para aquelas pessoas, aquilo não é um jogo. Elas estão fazendo de tudo para sobreviver naquele mundo tão cruel. Ele precisa proteger seu irmãozinho e o outro irmão ou irmã que ainda está por vir. Nesse momento, Gerda retorna trazendo a parte da carne de Rodan, como havia prometido, e fica feliz ao vê-lo já acordado. Rodan diz que ainda está muito mal, mas Gerda pede que ele não se preocupe, garantindo que cuidará para que sua família esteja bem assistida durante o inverno. Ele pede ao pai que descanse e o deixe cuidar das coisas, prometendo que manterá sua família em segurança. Todos ficam surpresos com sua determinação, mas Allen decide provar suas palavras com ações. Ele começa a trabalhar carregando coisas pesadas, o que deixa os outros servos muito impressionados. Allen decidiu que já era hora de parar de fingir, pois naquela aldeia já existe uma heroína em ascensão chamada Crena, então não há problema algum se um servo sem talento como ele chamar um pouco de atenção, porque a família vem em primeiro lugar. Teresia agradece a Allen por ter trazido a água, dizendo que devia estar muito pesada para carregar. Mais tarde, naquele dia, Gerda o ensina a colher batatas e Allen a surpreende com sua força. Gerda admite que ele é ainda mais forte do que imaginava, e Allen garante que herdou isso do pai. Quando terminam, Allen reclama que o barão fica com mais da metade das batatas depois de todo o trabalho que deu colhê-las. Mesmo assim, eles ainda vão precisar de outras coisas para sobreviver ao inverno. Nesse momento, o chefe da aldeia aparece de repente com uma oferta de frutas, dizendo que ficou sabendo que Rodan já está se recuperando. Teresia agradece educadamente por sua generosidade, e o plebeu responsável pelo incidente se desculpa rapidamente, dizendo que tudo foi culpa dele. Allen o encara com raiva, pois um pedido de desculpas não vai consertar nada, mas Rodan o perdoa sem dificuldade e pede que ele seja mais cuidadoso da próxima vez, se quiser continuar caçando. O plebeu leva suas palavras muito a sério, e Allen fica impressionado com o quão magnânimo seu pai é. Por outro lado, Teresia se mantém firme e adverte o plebeu de que aquele erro quase custou a vida de seu marido. O plebeu
Theo reconhece o erro e aceita suas palavras, mas antes que possa dizer algo mais, os outros servos aparecem para ver Rodin. Rodin finalmente sorri e pede que todos fiquem tranquilos, já que ainda está se recuperando. Allen fica simplesmente impressionado, percebendo que tem os melhores pais. No dia seguinte, decide criar uma área ampla para poder fazer experimentos. Quando finalmente termina, ele invoca Hopper e um monte de rãs coloridas pula em seu rosto, uma após a outra. Como segundo passo, ele coloca várias armadilhas e se esconde por perto, certificando-se de não ficar visível. Depois disso, Allen pede às rãs, usando sua habilidade provocar, e elas começam a pular ao redor das armadilhas enquanto mudam de cor. Allen sabe que essa é a armadilha mais clichê que existe, mas, se permitir capturar cerca de 50 patos ou aves silvestres, sua família conseguirá sobreviver ao inverno. Depois de um tempo, Allen desiste e admite que isso não está funcionando, então decide repensar tudo. No entanto, justamente quando diz isso, se anima ao ver uma ave selvagem se aproximando. Allen percebe que não se trata de uma ave comum, mas sim de um perigoso albagerão. O monstro começa a devorar as rãs, e Allen permanece escondido, pois não esperava que a habilidade provocar atraísse um monstro de rank B. É o monstro que dá origem ao seu nome, e ele parece bastante forte, então Allen sabe que a melhor opção é fugir. Antes de ir embora, percebe que sua habilidade subiu para o nível 2, permitindo aumentar os atributos das criaturas de Plasnos 10 para Plasnos 20. Então Allen acha que vale a pena tentar. Allen avança contra a ave com sua espada de madeira, mas o albagerão o derruba rapidamente. Sem hesitar, Allen invoca Fido, pois finalmente chegou sua chance de usar seus invocados em um combate real. Infelizmente, o albagerão elimina todos os seus invocados e o atinge com ainda mais força do que antes. Nesse momento, Allen percebe que está perdendo os bônus de cada criatura invocada que é derrotada, o que o está enfraquecendo. Esse é um grande inconveniente de ser um invocador. Assim, ele começa a perceber que aquilo pode ser o fim para ele. E com isso, termina o episódio número 3. Se gostaram, lembrem-se de se inscrever no canal, comentem final para mostrar que ficaram até esta parte do vídeo.